Boa noite, mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que nem sempre é falado, não é tão comum assim, né? Que é a questão da família cristã, do amor entre os irmãos na igreja, né? Por exemplo. Mas de tudo vamos entender um pouquinho a questão da nossa própria família, né? A gente sempre ouve falar que amigos hoje em dia é tudo, amigos é um tipo de família e tal, mas será que é assim mesmo? Por exemplo, não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, conhece alguém que já passou por isso, mas de um modo geral, quando acontece da gente ficar muito doente ou necessitado de algum tipo de ajuda, normalmente a gente sempre recorre primeiramente à família. Pai, mãe, irmão, irmã, tal. Porque os amigos normalmente estão sempre presentes quando é festa, quando é balada, quando é churrasco. Quando a coisa complica, às vezes até estão juntos para dar um apoio moral, um tapinha nas costas. Mas quando envolve bancar uma conta de hospital, por exemplo, ou o custo de um remédio, ou dar banho num enfermo que não consegue levantar da cama, normalmente é a família que faz isso. Né? Quando acontece de alguém se tornar inválido por alguma razão, é a família que dá esse suporte. Né? Então, o amor sacrificial, né? A ágape, por exemplo, amor ágape, significa amor sacrificial, amor de Cristo, amor de Deus. Isso é muito mais fácil de encontrar na família do que nas amizades. Na verdade, nas amizades, isso dificilmente, eu nunca vi, pelo menos. Pode ser até que alguém tenha tido esse tipo de experiência, mas eu mesmo nunca vi. Mas amor da família eu já vi. Né? O meu pai, por exemplo, ficou doente muitos anos atrás, foi a família da minha mãe que cuidou dele, cuidou de mim e do meu irmão quando éramos crianças e tal. Eu já vi isso. Sei que existe. Né? E uma coisa que a mãe sempre me dizia, quando a gente pensa só em formar nossa própria família, né? Como é que a gente faz? O conselho que a minha mãe dava era o seguinte: quando você conhece alguém e quer saber se vai ter uma vida feliz com essa pessoa ou não, um truque bom é você ir na casa dessa pessoa e ver como ela convive em família. Como essa pessoa trata os pais dela, por exemplo, os irmãos. O modo como ela vive em família, o modo como ela trata os familiares, né, vai ser a mesma coisa quando estiver casado. Por exemplo, se você se casa com essa pessoa e essa pessoa é alguém que maltrata a família dela, vai maltratar você também. Se essa é uma pessoa que se importa com a família, que cuida dos seus, então vai cuidar de você também. Porque quando você se casar com essa pessoa, ela vai ser sua família. Então o modo de vida, o modo de tratar vai ser o mesmo, né? Porque normalmente as máscaras elas caem dentro de casa. Né? Dentro do contexto cristão, se o amor pregado ao mundo não é vivido primeiramente dentro de casa, então esse amor ele não existe em nossas famílias, nossas vidas, né? Individualmente falando. Dentro do contexto cristão, por exemplo, você está evangelizando, você está participando de um grupo de caridade, de assistência aos necessitados e tal. Vai lá falar do amor de Cristo, do amor de Deus. Não é isso? Mas a sua vida ela é em secreto. Né? Mas aí descobrem. Sabe que você maltrata o pai, maltrata a mãe, deixa a sua família desamparada. Não é isso? O que acontece com o seu discurso numa situação assim? Né? Porque mesmo que as pessoas não demonstrem tanto amor ao próximo, embora isso é bíblico, isso tem que acontecer, né? Mas pior ainda é quando você não ama só o seu pai ou a sua mãe. Se nem isso é capaz de fazer, Deus não vai amar ninguém, não vai se importar com ninguém. Então o maior testemunho de amor mesmo
É pela família, pelos seus filhos. O amor começa aí. E daí vai para o mundo, daí vai para o próximo, o desconhecido, a pessoa que você não conhece. Como a parábola do samaritano fala, né? O doutor da lei perguntou para Jesus quem é o meu próximo. Aí Jesus contou a parábola do samaritano, né? O samaritano ajudou uma pessoa que ele não conhecia, nunca viu. Não é isso? Para que o amor chegue até o próximo, tem que começar em algum lugar. Começa em casa, com a sua família. Né? Se esse amor é real em nossas vidas, então o nosso testemunho ele é perfeito. Pois o testemunho maior que o meu, ou seja, de apenas uma pessoa, é o testemunho de uma família cristã. Uma família estruturada, uma família bem organizada, temente a Deus, será uma família de pessoas que se amam. Nenhum testemunho é maior do que esse. Não é isso? Porque as pessoas vão ver, as pessoas elas vão gostar e vão querer para elas. Vão olhar para casa, para a família do servo de Deus e vai pensar, pô, eu quero isso para mim também. Quero saber por que eles são assim, por que eles se importam tanto, por que eles se amam. Como é que eu faço para viver isso, para ter isso na minha vida também? Não é isso? Então o maior testemunho que o cristão pode dar, além do seu próprio, né? Se a sua família é uma família temente a Deus, né? Realmente, verdadeiramente temente a Deus, esse é o maior de todos os testemunhos que um servo de Deus pode dar. Não é isso? Então o evangelismo ele começa em casa, primeiro, pelos seus. O amor que você pode demonstrar começa em casa, pelos seus. E aí sim, por consequência, vai expandir e ir para o mundo. Não é isso? Eu não estou dizendo isso, evidentemente, como uma acusação. Né? De repente, você que está vendo é um irmão, servo de Deus, e a sua família não está bem. Você para e pensa, pô, mas está me acusando? Eu faço o que eu posso. Isso que eu estou dizendo é uma meta a ser alcançada. Se você confia em Deus, você crê no amor de Deus, antes de tudo, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, como fala em Romanos. Né? Então essa é a sua meta, é nisso que você então deve orar. E Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Não é isso? Se a sua família estiver bem, e você por acaso tem um ministério, seu ministério vai bem também. Porque você vai estar bem. Se a sua família não estiver bem, você não vai estar bem, e seu ministério, consequentemente, também não vai estar bem. Você vai ter que usar máscara dentro da igreja, com seus irmãos, os irmãos de fé. E não é isso que Deus quer. Então, o seu primeiro alvo é a sua casa. E a partir dela, a igreja, o mundo. Não é isso? Então, diante disso, desse entendimento a respeito da nossa própria família, vem a outra família, que no caso é a família cristã, dos servos de Deus. Essa ideia de amor dentro da família como testemunho para o mundo, por exemplo, isso vale para a família cristã, para o corpo de Cristo, para a igreja? Tem algo a ver? Há alguma ligação nisso? Bom, tem tudo a ver. E o primeiro aspecto que a gente pode ver nisso é o que está em João, no capítulo 1, do versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome de Jesus, né? Aqueles que receberam a Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Pela salvação de Jesus Cristo que nos tornamos filhos de Deus. Não tem outra forma. Você não nasce filho de Deus. Você se converte a Jesus Cristo e passa a ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, né, os demais filhos de Deus, já que todos têm o mesmo Pai, então são irmãos. Irmãos mesmo. Porque Deus é um Pai mesmo. Ele não se diz Pai ou faz de conta que é um Pai. Ele realmente é nosso Pai. E se de fato somos filhos,
Então, de fato, somos irmãos. Não é uma linguagem meramente simbólica. Filho aí no sentido de filho mesmo. Consequentemente, o irmão aí é irmão mesmo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas sobre família cristã. Né? E é essa união, como eu disse anteriormente, por exemplo, se uma família vai bem, né, o testemunho do servo de Deus, por causa da sua família, se torna um testemunho perfeito. Não é isso? E em relação à igreja não é diferente, porque o amor e a união entre os irmãos é que provam que Cristo veio ao mundo. Né? Como fala em João, o Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 24. Esse capítulo 17 é a oração de Jesus por nós. Né? Antes de ele partir, ele orou por aqueles que eram discípulos dele naquele momento, naquela época, e por aqueles que viriam no futuro, no caso, nós mesmos. Né? Então, o trecho da oração dele, que eu peguei, do versículo 20 ao versículo 24, do capítulo 17 de João, diz assim, o versículo 20 primeiro: Eu não rogo somente por estes, aqueles que estavam com ele naquele momento, naquela época, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, no caso nós. Ele estava orando por aqueles que estavam com ele naquele momento e por aqueles que viriam, né? Ou seja, até nós. No versículo 21, diz assim, presta bem atenção, para que todo, eu vou ler o 20 de novo só para contextualizar melhor. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que, consequência, né, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, no caso da igreja, essa questão de irmandade dos filhos de Deus, ele vai além até, inclusive, da mera definição de irmão, mas refere-se a uma unidade, a ser um. Eu estava vendo um trecho, um artigo, né, da igreja da Lagoinha na internet, quase agora de pouco, onde o autor, a autora, no caso do texto, né, que eu vou colocar na descrição embaixo, o link, caso alguém queira ler depois, dá um exemplo muito interessante nessa questão de unidade. Né? Por exemplo, se você tem várias batatas em um saco de batata, você tem um saco apenas. Né? Então você tem ali um conjunto, uma coisa só, um saco de batata. Mas cada batata tem a sua própria forma, né? Suas próprias pintinhas, não é isso? A sua individualidade permanece intacta. Né? Não existe uma unidade ali. Como que se faz uma unidade, então, nesse caso? Você pega as batatas e faz um purê de batata. Aí sim você tem uma unidade. Aí sim é uma coisa só. Né? Então, unidade, no contexto bíblico, né, se refere ao purê de batatas. E não ao saco de batatas. Né? A gente não pode entender a igreja como sendo um saco de batatas. Com várias batatas, uma diferente da outra e tal. Não, mas a ideia, biblicamente falando, é de um purê de batatas. Unidade plena. Porque o corpo de Cristo, ele é um. Não é múltiplo. Não é isso? Jesus não é uma versão oposta da Hidra, né? A Hidra lá da mitologia grega. Um corpo com várias cabeças. O oposto seria uma cabeça com vários corpos. Não, não é. Não tem nada a ver. Jesus tem um corpo, que é a igreja. Então é unidade. Não é isso? O versículo 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Qual que é a unidade da Trindade? Né? Veja bem, vou ler de novo o versículo 22. E eu dei deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Qual é a unidade da Trindade? Está entendendo?
Versículo 23. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha, o tempo inteiro falando isso. E para, novamente a consequência, e para que, ou seja, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Essa unidade é para que o mundo conheça que Jesus veio. Essa unidade da igreja, a perfeição dessa unidade, para que o mundo creia, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que Jesus veio. Entende? Então não é pouca coisa. Não é por um motivo bobo. Não é isso? E no versículo 24, para finalizar esse trecho, né, da oração de Jesus, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Essa igreja unida é que ele vai levar com ele. O corpo de Cristo unido. É o objetivo de Deus, né? E a igreja que vive em amor, o amor de Deus, né? Essa é que é a igreja unida. Que é o corpo de Cristo que ele vai levar embora. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Né? Para aprofundar um pouco mais essa questão, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Existem mais outros textos que falam sobre essa questão de amar o irmão, especificamente o irmão da igreja, o filho de Deus, como nós somos. Né? Os demais, o amor entre os filhos de Deus. Tem outros versículos que falam sobre isso, que no momento o tempo não permite. Mas esse de Gálatas 6,10 já dá para entender bem, o anterior também. Né? Vou ler novamente. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, lógico, mas principalmente aos da família da fé. Porque é a família da fé que é o corpo de Cristo. É a família da fé que tem que estar em unidade. É esse testemunho de unidade, né, que prova que Cristo veio. É essa unidade que as pessoas do mundo, quando olhar para a igreja e ver que os irmãos se amam, que existe uma unidade plena ali, ele que está lá no mundo vai olhar e vai pensar, poxa, eu quero isso para mim também. Pô, eu quero viver nesse meio também. Porque eu não tenho isso na minha vida. Não tenho isso em casa, não tenho isso com os meus amigos. Tenho um amigo de droga, amigo de álcool, de bebedeira, de balada, de bagunça, gente que vai para a destruição e arrasta junto. Né? Mas quando olha, porque as pessoas do mundo sempre têm uma noção plena do que é o bem. Tem uma ideia. Mas muitas vezes consideram o bem como sendo algo impossível de ser alcançado, ou visto, ou vivido, principalmente. Mas quando ele olha para a igreja e vê que o bem existe, né, que o amor existe, ele olha para a igreja e vê, pô, realmente é real. Ele vai querer também. Não é isso? Então o testemunho mais forte que a igreja pode dar é sendo a igreja. É sendo o corpo de Cristo. É sendo essa unidade. Esse é o maior testemunho possível. É o testemunho mais convincente possível. Porque mostra na prática, na realidade, o que é viver o amor de Deus. Não é mero discurso, mas é uma vivência real, palpável, visível, verdadeira. Né? Então a unidade de Cristo é fundamental como testemunho, né? Para o mundo, como nós já vimos. Não é isso? A luz de Cristo em nós brilha individualmente, mas também coletivamente como igreja, como eclésia, né? A congregação, não é isso? E não apenas isso, mas também em tempos de crise, né? Quando a perseguição vier no Brasil, sabemos que tem o comunismo aí, o socialismo, que é anticristão e tal. Existe um movimento muito forte nesse sentido em nosso país. Então a possibilidade de que talvez no futuro nós sejamos perseguidos aqui também, como ocorre em tantos países pelo mundo, né? Morre um cristão a cada 6 minutos no mundo.
atualmente, no mundo islâmico, né? Não no mundo inteiro, só no mundo árabe são 6 cristãos que morrem a cada 6 minutos. No mundo inteiro esse tempo diminui, né? Ou seja, é muita gente. Existe a possibilidade de que isso ocorra no Brasil? A possibilidade, ela existe. Existe. Se vai acontecer, é orar para que não ocorra. Então, né? Mas se acontecer, é a unidade no corpo de Cristo que vai garantir a nossa sobrevivência. Como ocorre nos países que têm perseguição. É a comunidade, é a congregação, né, que garante a sobrevivência de seus membros. Sozinho é impossível. Sozinho é impossível. Né? Tem uma historinha aqui, que eu peguei da internet, do site do Portas Abertas, né? Que é o Ministério Internacional de Ajuda a Pessoas em países onde a igreja é perseguida. Então, aqui conta a história de uma menina, o nome dela foi trocado, é o nome original dela, para evitar que ela se comprometa a situação dela. Né? Coloca o nome fictício no lugar do nome real para não trazer complicação para a menina. Então o nome usado aqui é Mutabar. Né? A história é real, só o nome dela que foi trocado. Mutabar, ela teve que deixar a aldeia dela de origem, né? Que fica numa cidade chamada Turkmenebat, que fica em um país chamado Turkmenistão, que é um país da Ásia que faz divisa com o Irã, com o Afeganistão. É um país socialista, regime socialista, né? Só que não é fechado a ponto de proibir religião. Já foi, na época da influência soviética, até o Islã era perseguido lá. Com a queda do muro de Berlim, com a queda da União Soviética, né? Então o Islã voltou a crescer. Né? E 90% da população é muçulmana. Então os cristãos lá são evidentemente perseguidos. Né? E então faz parte da cultura desse povo, né? Algumas festas tradicionais de família, que chamam de bênção da antiga geração para a nova geração. Então nessa festa tem um detalhe interessante, né? Que todos os convidados, né, são geração de Maomé. Né? E as crianças, né, elas têm que publicamente declarar como sendo geração de Maomé nessa festa. Então os pais dessa menina queriam que ela então, nessa festa, negasse publicamente sua fé em Jesus Cristo. Era o que eles queriam que ela fizesse. Né? Só que ela não fez. Consequentemente, ela foi expulsa de casa pelos próprios pais. Né? E eles declararam abertamente que ela não era mais filha deles. Não é isso? Quem vai socorrer essa menina? A igreja. Tanto que a igreja socorreu. Deram ela uma casa, comida, abrigo. Né? Essa é a unidade da igreja. É impossível o evangelho sem a unidade da igreja. Não tem como o evangelho existir, não tem como o evangelho se propagar sem a unidade da igreja. Pessoas como ela existem muitas pelo mundo. E é a igreja que acolhe, é a igreja que protege, é a igreja que sustenta. Então a unidade da igreja ela é fundamental para que o evangelho permaneça e para que seja prova, como esse exemplo da menina deixa bem claro, sendo prova, né, de que o amor de Deus existe. De que a fé que nós pregamos é verdadeira. De que o amor de Deus que pregamos, ele é verdadeiro. Esse é um exemplo prático, deixa claro isso. Então é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade dos irmãos, o amor entre os irmãos. É fundamental. Não apenas para que a igreja seja unida, mas essa união garante a própria existência da igreja. Principalmente em tempos de crise. Porque como aqui no Brasil, no momento, nós não estamos nós estamos passando por uma crise terrível, como essa da história aqui, às vezes a gente acaba achando que é exagero,
que não é tanto assim, cada um vive na sua e beleza. Quando a casa cair, é aí que a gente vai ver que não é assim. A gente tem que ter um lugar para correr. Né? E onde é isso? Com quem? É com os irmãos. Que foram lavados pelo sangue de Cristo, como eu, como você, que crê. Né? E somos nós e Deus. Né? Bom, era isso que eu queria dizer. E que Deus nos abençoe.